Adivinha quem tá aqui? Ei, sextou, moçada. Sexta-feira é dia de falar sobre ortodontia. Vamos lá para mais um? Hoje o que a gente tem é um classe 3 com mordida cruzada anterior. Para os iniciados é um paciente classe 3 esquelética com biprotrusão e descompensação dentária. Vamos entender o que é isso? Basicamente nós estamos falando desse paciente aqui. Olhando ali de frente, não tem nada demais, né? Por isso que eu particularmente não gosto de análise facial. A análise facial ela não dá conta de perceber detalhes que somente uma investigação mais profunda permite a gente entender. Quando a gente vê a foto de lado, aí sim a gente começa a perceber que tem alguma coisa assim distoante ali. Que no caso é isso, olha, o lábio superior desse paciente está atrás do lábio inferior, ao passo que o normal seria os dois estarem praticamente na mesma vertical. E esta situação se reflete, ou melhor, reflete o que está dentro da boca do nosso paciente. Este é o lado direito, que a gente vê nitidamente essa inversão de mordida do paciente. Ele está assim, deveria ser assim. Olhando de frente, a gente vê uma outra situação, que é um sorriso arriado, ou seja, os dentes superiores vêm lá de trás em uma linha reta e quando chega na região de caninos, eles sobem. Observa também a ponta desses dentes ali da frente, os dois incisivos centrais, que elas estão em quilha, ou seja, é como se estivessem quebradas. Não, não é como. Estão quebradas, ou melhor, estão trituradas. O engrenamento incorreto dos dentes à frente leva a esse tipo de situação. Então, no decorrer da vida, à medida que se usa esses dentes, eles vão sendo desgastados e tomam esse tipo de forma. Do outro lado, a gente vê que tem algo ali um pouco complicado de se entender. Mas, basicamente, esse paciente, muito cedo, perdeu um dente lá atrás. Poxa, mas a falha dele está mais na frente, não está lá atrás. É verdade. Por isso que quando a gente que é ortodontista ou que, como eu sou também implantodontista, falo para o paciente, olha, vamos extrair o dente e colocar um implante imediatamente, para não acontecer isso aqui. Os dentes, quando existe um espaço maior em uma determinada região, eles se deslocam tentando dar maior funcionalidade para a boca, ou seja, eles distribuem os espaços. E aquele espaço que era lá atrás vai migrando e chega ali na frente. Foi isso que aconteceu nesse caso. Mas aí nós vemos um outro problema grave, esse sim grave, que é a chave de guia de lateralidade canino esquerda. Esse canino superior, em relação ao inferior, deve engrenar na parte de trás do canino inferior e não ficar tão atrás quanto está nessa situação. Por quê? Porque essa é uma das chaves de estabilidade do tratamento ortodôntico. Você precisa, a todo custo, conseguir a chave de guia de lateralidade canina. Se você não consegue isso, o seu tratamento está fadado no futuro a ser perdido. Então olha lá a situação. A radiografia panorâmica vai mostrar pra gente que, embora tenha um espaço lá na frente, esse espaço começou lá atrás, onde está essa setinha. Os dentes migraram para essa posição. A radiografia panorâmica é apenas um dos nossos instrumentos de diagnóstico, mas outro muito importante é esse, a teleradiografia lateral. Vamos cortar ela, aproximar. Essa é a visão da teleradiografia lateral aproximada, porque essa região é a região que mais nos interessa. Em cima da teleradiografia, a gente tem esse gráfico com ângulos, com retas e medidas. Vamos aproximar ele para vocês verem. E somada a imagem da face lateral, a radiografia e aquele desenho cefalométrico, a gente tem uma situação que reflete a outra. E é isso que realmente importa pra gente, porque estas posições de dente vão levar a este laudo informativo, que a gente chama de laudo cefalométrico. No laudo cefalométrico, como vocês já viram em outros bate-papos que nós tivemos, estão todas as medidas que nos interessam, de dente e osso e entre dente e osso, que a gente tem como informação mais relevante estes dois quadrantes. Um primeiro quadrante que diz, olha, a mandíbula e a maxila desse paciente estão para frente, mas fique atento, porque a mandíbula e a maxila estão para frente
Ao mesmo tempo, elas cresceram bastante para frente, ou seja, elas são biprotrusas. Então aquilo que poderia ser um problema, deixa de ser um problema na hora que a gente vê que os ossos cresceram de forma equilibrada. Um segundo quadrante que já interessa para a gente é quanto à posição dos dentes dentro do osso, já que a gente viu que a relação dos ossos, embora estejam fora de padrão, está boa. Vamos ver o que acontece com os dentes? E o que a gente percebe nos dentes é, principalmente, que os dentes inferiores estão um pouco inclinados para frente, e estão muito posicionados para frente. Isso dá um insight para a gente que, possivelmente, em algum momento do tratamento, a gente vai precisar de desinclinar os dentes inferiores e trazer eles para a lingual, ou seja, para dentro. E uma parte daquele nosso problema, da mordida cruzada, começa a ser corrigido dessa forma. Então vamos lá, primeiro passo nesse tratamento é não começar por baixo, e sim por cima. Lembra da história da tampa e panela, né? Que eu sempre digo, vamos mexer na tampa, a parte de cima, e tentar pegar essa tampa e jogar para fora, para vestibular, para a parte anterior, e a gente faz isso usando esse tipo de fio aqui. Nada, absolutamente nada tecnológico. Tem que fazer a dobrinha na mão, tem que ter habilidade, gasta tempo, demora a ter prática, mas surte efeito, como nesse caso aqui que também tinha uma mordida cruzada e que a gente tirou essa posição de mordida cruzada para essa posição de overjet, ou seja, posição correta, os dentes superiores à frente dos dentes inferiores. Como foi feito num caso, esse caso aqui que há pouco tempo atrás eu apresentei para vocês, se vocês não viram, olha lá no canal do YouTube que vocês vão encontrar outros casos e esse caso aqui ficou bem bacana também. Quando a gente faz esse movimento que a gente chama de vestibularização, ou seja, jogar os dentes para frente, abrem-se vários espaços. Estes espaços que a gente está vendo aqui, a gente vai utilizar como? Lembra que do outro lado o canino superior está muito atrás do que deveria estar em relação ao inferior? Então, esse espaço aqui, a gente joga para o lado, pega o dente de cá, joga para lá, pega o outro dente, joga para lá, mais um dente, joga para cá, e aí sim a gente pega o canino que está lá atrás, joga aqui para frente, para poder dar um engrenamento, a chave de guia de lateralidade canina do lado esquerdo. Um dos nossos problemas do lado esquerdo acabou de ser resolvido dentro dessa chave. Ou seja, levando o canino para a posição correta, que é mais para frente, para mesial nesse caso. Ao mesmo tempo, a gente vai pegar aqueles outros dentes de trás e vai inclinar para trás para fechar o espaço lá de trás. De tal forma que a gente tem um espaço entre o canino e o premolar, em que a gente vai pegar o canino e levar para cá e os outros dentes para cá, abrindo o espaço nessa região para futuramente fazer uma prótese, que poderá ser através de um implante. Mas existem outras formas de resolver, como por exemplo, próteses adesivas, que é este caso. Tá aqui a radiografia panorâmica, olhada de perto, para a gente poder perceber o movimento que tem que ser feito. E vai dar para colocar um implante? Moçada, algumas vezes dá. Vocês vão ver muito ortodontista falar, não, deixa comigo que eu vou abrir espaço aqui para você colocar implante. Vou contar um segredo para vocês, bem baixinho. Mentira, não dá. Ou melhor, não são em todos os casos que é possível abrir espaço para a gente colocar um implante. Porque o movimento que é feito com os dentes, ele é um movimento pendular, ou seja, é este movimento. Então você abre o espaço aqui, mas lá em cima a ponta da raiz está lá. Dificilmente um ortodontista vai conseguir este movimento. Geralmente o movimento feito é este. Ah, mas o meu professor de ortodontia falou que é possível e que ele consegue em todos os casos. Vou contar outro segredo para vocês bem baixinho. Mentira. Não conta que eu falei não, porque eles ficam bravos comigo, viu? Tanto é assim que no final do tratamento a gente pede uma tomografia para ver a disponibilidade óssea e o que a gente tem é isso aqui. Ou seja, aqui embaixo realmente está aberto o espaço, mas lá em cima as raízes estão próximas. Não dá para colocar um implante ali porque a gente vai perfurar a raiz do dente. Trabalhamos a parte superior, levamos a tampa da panela um pouco para fora. Vamos trabalhar com a panela agora? Fizemos isso com a tampa, vamos fazer isso com a panela. E para fazer isso a gente tem que lançar mão de strippings ou slices, que nada mais são que desgastes que a gente faz entre os dentes
para a gente conseguir pequenos espaços, somam-se todos esses pequenos espaços e a gente consegue fazer este movimento, que é um dos movimentos que a gente quer nesse tratamento. Feita a descompensação dos dentes, a gente consegue resolver aquele primeiro problema que nós conversamos, lembra? Que o lábio superior estava para dentro e o lábio inferior para fora. Olha que bacana, como é que isso aí é compensado, é corrigido. Então, este paciente não tinha um problema de lábio, ele tinha um problema de posicionamento de dente. Corrigimos o posicionamento de dente, dando mais volume ao lábio superior, menos volume no lábio inferior, e a gente consegue corrigir o perfil desse paciente, melhora bastante. No final da história, o caso fica assim, um sorriso legal, harmônico, os problemas protéticos, os espaços, são resolvidos através de resinas, e a gente tem esse resultado que eu considero bastante bacana, me deixa bastante realizado quando eu faço esse tipo de tratamento, principalmente em pacientes classe 3, que são os casos mais complicados e que eu não sei como eu sou um para-raio de classe 3. O que me aparece de classe 3, apesar de ser 10% da população, o que me aparece de classe 3 para tratar é uma enormidade, tá? Tudo que nós fizemos, o ortodontista faz, é como se numa construção ele estivesse trabalhando com a parte estrutural, ou seja, de base do tratamento. Esse tratamento só fica legal na hora que entra o pessoal da mágica, o pessoal que trabalha com estética, o pessoal da dentística. Nesse caso, quem fez essas facetas em resina, a prótese adesiva em resina, foi o Dr. Assuero Alcântara, lá de Catalão. Esse é fera. Tem um fera em Uberlândia também, chama Dr. Rodrigo Moreira, outro fera que trabalha com a gente, dando acabamento nesses nossos casos mais complexos de ortodontia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima a gente se encontra para bater mais um papo, tá bom? Um grande abraço, sextou, be happy!